Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo e hoje vamos falar sobre as diretrizes da política de atendimento. Então, gente, essas diretrizes, elas são trazidas no sentido de implementar as políticas públicas, ou seja, todas as diretrizes são políticas públicas a serem encampadas pelas entidades de atendimento. Então, o artigo 87, ele traz para nós justamente quais são essas matrizes, quais são essas diretrizes a serem seguidas, perfeito? Então, a primeira delas, políticas sociais básicas, serviços, programas, objetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso e opressão. Isso aqui já foi objeto de prova, perfeito? Também são diretrizes. Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Inciso 5º, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Acabou? Ainda não. Gente, eu sei que essa parte da aula é muito chata, porque, óbvio, a gente estamos aqui praticamente lendo os artigos e sublinhando algumas palavras-chave. Mas, meus queridos, é exatamente isso que é cobrado na sua prova. Então, não se enganem. Na sua véspera de prova, quando o seu edital ele cobra o ECA, não é um tipo de legislação extravagante que você vai estudar meses antes. É algo que você vai estudar no seu sprint, no seu gás final para a prova. Por quê? Porque é uma memória que você não vai aproveitar para o futuro. Não existe um raciocínio em cima da maioria das disposições do ECA. É tudo, na verdade, um simples e puro decoreba. Então, você não pode perder espaço no seu HD, que é o seu cérebro, com essas informações transitórias. Você precisa memorizar, sim, questões que são mais complexas e que demandam um raciocínio, mas essa parte grossa que nós estamos lendo, a maior parte dos artigos que nós estamos fazendo uma leitura rápida são tipos de artigo que você só vai dar ênfase nas vésperas da sua prova e se você tiver um número alto de questões a serem cobradas de ECA. Então, por exemplo, o meu concurso tem 15 questões de ECA. Porra, então você vai ter que arrebentar no ECA, você vai ter que ler tudo do ECA. O meu concurso ele tem 3 questões do ECA. Poxa, de repente, não vale a pena você ficar ali se debruçando sobre a lei na tentativa de pescar um ou outro artigo. Aí, é claro, dentro dos artigos que nós mencionamos, você, muito cauteloso, já deve ter constatado aqueles que têm uma importância maior. Aí, tudo bem, você bate o olho nos artigos mais importantes, perfeito? Mas não vai perder o seu tempo lendo tudo. Por quê? Em um universo de mais de 100 artigos, você pescar ali 3 para 3 questões, de repente não vai valer a pena. Então, você tem que ser inteligente. Você vai buscar ali dentro desse universo de mais de 100 artigos uma leitura rápida daqueles artigos principais. Você não vai ler a lei toda de capa a capa, que nós dizemos, né, do começo ao final. Não perca o seu tempo, meu querido candidato. Perfeito? Então, esse é um desses artigos, tá? Então, olha lá. Inciso 6º. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. E, por fim, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. Então, aqui, meus queridos, dentro de todas essas políticas, com certeza, esse inciso 7º é a mais importante e a que mais é objeto de cobrança nas provas que cobram ECA. Perfeito? Então, com essas considerações, nós vimos os 7 incisos que tratam justamente dessas diretrizes. Agora,
As linhas de políticas, elas são trabalhadas com a implementação dessa estrutura nas próprias entidades de atendimento. E aí, veja, são essas diretrizes que vão efetivar as linhas da política de atendimento. Professora, qual é a diferença de linha para diretriz? Gente, nenhuma. Na verdade, diretriz dá uma impressão de ser algo mais abrangente e linha um pouco mais específico. Mas veja, a lei ora trata como linha, ora trata como diretriz. Basta que você saiba que são parâmetros, que são meios de trabalho, métodos de trabalho a serem adotados pelas entidades de atendimento. Então, a política de atendimento, ou seja, a forma pela qual as entidades de atendimento vão implementar essas linhas são, primeira, municipalização do atendimento. É claro, você tem que trazer para o município um melhor atendimento para a criança e para o adolescente, de acordo, inclusive, com as vicissitudes, a precariedade de cada região. Então, é óbvio que a municipalização do atendimento no Nordeste, por exemplo, numa região de seca, não vai ser a mesma que a municipalização do atendimento em um município no Rio Grande do Sul. Então, veja que cada município ele traz a sua peculiaridade e essa municipalização visa justamente a dar a tratativa adequada para essa criança ou esse adolescente. Para além da municipalização, a gente tem também a necessidade de criação dos conselhos de direitos, que estão previstos em todos os âmbitos da federação. Como assim, professora? Ora, União, Estados e municípios são órgãos deliberativos, ou seja, vão deliberar, vão votar, vão escolher como é que vão ser direcionadas as verbas orçamentárias, os quais fazem a gestão de fundos, o cadastramento de entidades e assim por diante. Então, os conselhos de direitos, eles são destinados à gerência dos valores que vão ser utilizados na implementação dessas políticas. Perfeito? Também nós temos a necessidade de criação de manutenção de programa específico, manutenção dos fundos dos conselhos, ou seja, os fundos dos conselhos é como se fosse uma reserva, um fundo reserva que vai ser utilizado em alguma emergência, tá? Então, o ECA ele prevê a existência desse fundo do conselho. Professora, existe esse dinheiro em caixa? Na prática, não. Os administradores, eles pegam esses fundos que não deveriam ser tocados. E aí acaba que, muitas vezes, a gente tem uma emergência no trato com a criança e com o adolescente em determinada região e esse fundo ele não possui saldo, tá? Então, essa é a nossa realidade. E temos também a integração operacional entre quem? Ora, os órgãos de apuração de ato infracional, órgãos para o acolhimento institucional, né? Nas próximas partes das outras aulas, a gente vai ver cada uma dessas, cada um desse passo a passo, cada estágio, acolhimento, prática de ato infracional, processamento, a gente vai entender mais ou menos como é que funciona essa integração operacional. Perfeito? E aí, para arrematar, o artigo 90, ele vem falando sobre as entidades de atendimento. Esse artigo, é óbvio, você vai marcar, porque é um dos que você precisa levar sabendo para o dia da prova. Então, veja, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de, primeiro, orientação e apoio sociofamiliar, 2, apoio socioeducativo em meio aberto, ou seja, o que é isso? O regime de apoio socioeducativo
ele não se aplica aos adolescentes que praticam ato infracional, tá? Então, a gente vai ver que existe um apoio socioeducativo, mas ele recebe uma limitação. A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupem agora. Inciso 3º, colocação familiar. Depois, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Aqui, meus queridos, está a gradação de aplicação de medidas ante a prática de ato infracional pela criança ou pelo adolescente, tá? Agora, quando nós estamos tratando de entidade de acolhimento familiar, nós temos que ter em vista que o 92, ele estabelece também princípios que deverão ser adotados, observados por essas entidades de acolhimento familiar e institucional. O acolhimento familiar, a gente vai ver que é aquele em que a criança ou adolescente voltam ao convívio da própria família. E o acolhimento institucional, como o nome nos sugere, ele leva a criança ou adolescente para uma instituição, geralmente denominada, por exemplo, casa-lar, casa-abrigo. Perfeito? Então, veja, quais são os princípios? Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Inciso 3º, atendimento personalizado em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento de grupos de irmãos, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados, participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento e inciso 9º, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Então, como que funciona na prática essa entidade de acolhimento familiar ou institucional? Bem, o dirigente que desenvolve esse programa, ele é chamado de guardião. Ele é equiparado ao guardião. Quem é o guardião? Bem, a gente já viu em outras aulas que o guardião é aquele que faticamente convive e gere a vida da criança ou do adolescente. Tanto é assim que a gente estudou que o pedido de guarda é, na verdade, uma regularização de uma situação fática que já ocorre. Ou seja, determinada criança ela já é cuidada pelo guardião. E, para legalizar essa situação, é que se faz o deferimento, a concessão da guarda, para que ele possa incluir, por exemplo, essa criança no plano de saúde, matricular numa creche, numa escola de ensino fundamental, e assim sucessivamente. Quando se trata de entidade de acolhimento institucional, o dirigente é equiparado a essa pessoa, ou seja, o responsável, de fato, pelo bem-estar dessa criança ou desse adolescente, tá? E aí, o que acontece? Esses dirigentes, eles remetem ao juiz, no máximo a cada 6 meses, um relatório circunstanciado sobre a situação de cada criança ou adolescente que estão sob os seus cuidados, tá? Então, esse prazinho aqui, gente, de 6 meses, você precisa memorizar, porque ele cai bastante, tá? Então, por sua vez, o parágrafo 3º, ele diz o seguinte, que os entes federados, sempre através do Executivo Judiciário, vão promover de forma permanente a qualificação das pessoas que trabalham nessas entidades de acolhimento. Perfeito? E dentro dessa capacitação, você terá a inclusão de membros do Ministério Público, do Conselho Tutelar e do próprio Poder Judiciário. Ou seja, as pessoas que trabalham dentro do universo das entidades de acolhimento familiar, elas possuem uma capacitação especial justamente para lidar com esse tipo de trabalho. Então, você tem ali uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, assistente social, você tem ali também uma capacitação a nível
nesse mesmo nível para o próprio diretor, o gestor ali daquela entidade. Geralmente também são profissionais da área do serviço social, justamente para ter um trato diferenciado quando for acolher essa criança ou esse adolescente. E é claro que o membro do Ministério Público, que é o titular da ação de guarda, né, que é o titular da ação de destituição do poder familiar, por exemplo, ele quem gere as questões de interesse da criança e do adolescente, ele também deve ter uma sensibilização, assim como também o juiz que vai julgar o caso, com relação ao universo daquela ou essa criança ou adolescente que estão em situação de risco. Maravilha? E aí, gente, o parágrafo 4º, né, ele vem para dizer o seguinte: salvo determinação em contrário do juiz, as entidades desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, e vão estimular o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes. Então, aqui também é uma complementação do que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho o poder familiar do meu filho e, por alguma razão, o meu poder familiar foi suspenso. Então, eu não perdi o poder familiar, ele foi suspenso, então, portanto, eu não posso mais cuidar do meu filho neste exato momento. Esse meu filho, suponhamos que eu não tenho nenhuma família extensa em que ele possa ser remanejado, encaminhado. O que vai acontecer com ele? Ele vai por lar da criança. E aí, eu, mãe biológica, que ainda tem o poder familiar, contudo ele está suspenso, eu posso visitar esse meu filho? Posso, periodicamente. Exatamente essa a intenção aqui do parágrafo 4º. Vai haver um estímulo do meu contato com a criança ou adolescente, porque, na verdade, a intenção é que eu resolva a minha situação, que deu origem à suspensão do meu poder familiar, para que eu possa acolher de volta o meu filho biológico. Perfeito? Depois, ainda no mesmo artigo, parágrafo 5º, esse artigo é imenso e ele cai sempre, tá, gente? As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos se comprovados o atendimento dos princípios e exigências e finalidades dessa lei. Claro, então há possibilidade de recebimento de recursos, tranquilo. Depois, parágrafo 6º, o descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente da entidade é causa da sua destituição, sem prejuízo da sua responsabilização civil e da sua responsabilização criminal. Perfeito? E aqui, gente, o parágrafo 7º, para arrematar, que cai bastante. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e o atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Então, veja, pessoal, aqui a criança de 0 a 3 anos ela tem um atendimento hiper especial dentro da entidade de acolhimento, tá? Então, basicamente, é isso que o parágrafo 7º diz. Então, veja, em regra, essas entidades de acolhimento, elas vão receber crianças e adolescentes que são encaminhadas pelo juiz da vara da infância, através de uma guia de acolhimento e somente em hipóteses excepcionais é que não vai haver o remanejamento com a guia, que são situações emergenciais. Olha lá, é o teor do 93. As entidades que mantenham programa de acolhimento poderão, em caráter excepcional, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juízo da infância e da juventude. Como assim, professora? Bom, suponhamos que você tem uma criança que está em uma situação de risco e isso é constatado num domingo pelo Conselho Tutelar. Bem, naturalmente que você vai ter ali um juízo plantonista, mas se, por exemplo, esse juiz plantonista, ele não puder despachar, ele não puder decidir para encaminhar essa criança para o lar, o que o conselho ele vai fazer?
de forma emergencial, vai levar essa criança para o acolhimento institucional e, logo em seguida, eles vão informar para o juiz especializado da Vara da Infância e da Juventude acerca dessa situação de risco na qual a criança foi encontrada. Então, há uma comunicação posterior. Não houve, portanto, a necessidade de uma expedição antecipada da guia de encaminhamento para o lar, tá? Mas isso não é a regra. A regra é o procedimento antecedente. Existe uma decisão judicial da Vara da Infância e da Juventude, a expedição dessa guia de acolhimento e aí o encaminhamento dessa criança ou desse adolescente para a entidade de acolhimento institucional. Perfeito? E aí, veja, parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o MP, e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente. Ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para o seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta. Então, o que vai acontecer? A criança foi para o lar, de forma provisória, rápida. O que as pessoas vão fazer? O que a equipe multidisciplinar vai fazer? Gente, vamos procurar a família extensa dessa criança. Quem, sem ser a mãe ou o pai, que não tem condições, já que a criança está em uma situação de risco, ou adolescente, vão poder receber e cuidar desse adolescente. Logo que a equipe multidisciplinar encontrar isso, a criança ou o adolescente, eles vão sair do acolhimento institucional e vão ser remanejados para essa família extensa, até que seja decidido o que vai ser feito com essa criança ou com esse adolescente. Ou seja, se alguém da família extensa vai tomar aquela criança ou adolescente para seus cuidados, ou se, não sendo essa a hipótese, para depois, no futuro, quando houver a destituição do poder familiar dos pais biológicos, essa criança ou esse adolescente estiverem aptos para adotar. E aí nós dizemos, portanto, serem colocados em família substituta. Mas isso lá na frente, depois de todo um processamento, depois de toda uma busca de manutenção da criança na família extensa, ou seja, aquela família que possui uma afinidade, consanguineidade com essa criança ou esse adolescente, é que aí ele será remanejado para o Cadastro Nacional de Adoção. Perfeito? Então, veja que exatamente esse o resumo. Então, você vai ter os relatórios realizados e encaminhados para o juiz, e dependendo do relatório dessa criança que foi colocada nesse acolhimento emergencial, perfeito? A criança será enviada para a família substituta. O relatório é assinado por técnicos responsáveis, claro, é a equipe multidisciplinar, tá? Bem como será encaminhado para análise do Ministério Público e o ingresso da ação para colocação em família substituta, se for o caso. Claro, o Ministério Público é quem cuida dos interesses dessa criança ou do adolescente, no sentido de pedir a destituição do poder familiar, a suspensão do poder familiar, a colocação dessa criança ou desse adolescente em família substituta, perfeito? O relatório para devolver a família natural é enviado ao juiz, assinado apenas pelos técnicos da entidade. Não é preciso passar pelo MP. Ou seja, se dentro dessa transição lá na entidade de acolhimento, a equipe multidisciplinar vê a possibilidade de devolução para a família natural, é isso que vai acontecer, tá? Qual é o prazo? 18 meses. Tá? Podendo ser prorrogado se for o interesse da criança e do adolescente. Ou seja, o que é 18 meses? Gente, a permanência da criança e do adolescente nessa entidade de acolhimento institucional, ou seja, essa transição, essa bagunça, vai perder o poder familiar, vai suspender, vai colocar para morar junto com os avós, com os tios, vai manter na família extensa. Toda essa bagunça tem que ser resolvida em 18 meses. Necessário ou cabível uma prorrogação, mas por quê? Quanto mais tempo essa criança fica ali, mais velha ela se torna e é mais difícil para ela ser adotada. Então, por isso é que ele trabalha com esses prazos, que são prazos longos também. Então, essa questão toda, esse problema, essa divergência sobre
quem vai da família extensa ficar com essa criança, ou se ela vai voltar para a família natural, ou se realmente ninguém tem condições de cuidar dessa criança, ela vai para a adoção, tem que ser resolvido em 18 meses, prorrogáveis por mais 18. Então, guardem esse prazo, porque realmente ele cai bastante, tá? Quem fiscaliza as entidades de atendimento? Ora, Conselho Tutelar, Ministério Público e a própria Vara da Infância e da Juventude. Então, veja, as entidades governamentais e não governamentais serão fiscalizadas pelo Judiciário, MIPE e conselhos tutelares. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentadas ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Como assim, professora? Ora, quem deu grana para essa entidade? Foi o município? Então, quem olha é o município. Ah, não, foi o Estado. Quem vai olhar vai ser o Estado. Tudo bem? Essas entidades podem sofrer penalidades em razão da má gestão? Claro que podem. Se é uma entidade governamental, o que pode acontecer com essas entidades? Advertência, afastamento provisório dos dirigentes, que são equiparados a guardiões, lembra? Que mais? Afastamento definitivo desses dirigentes e fechamento da entidade. Então, a gradação, né, desde a advertência até o fechamento dessa entidade governamental. Então, ela é gerida exclusivamente por verbas estatais. Ok? Ela é uma entidade governamental. Agora, e quando eu tenho uma entidade não governamental? Que é uma entidade que dá o apoio, dá o suporte, mas também existem ali recursos que não são provenientes do Estado. Como que funciona? Bem, também 4 medidas. Advertência, suspensão total ou parcial do repasse das verbas públicas, interdição ou suspensão do programa, cassação do registro para receber essa criança ou esse adolescente em acolhimento institucional. Então, veja, pessoal, como não é o Estado que cuida, como não é o governo, os caras não podem destituir dirigente, como é o caso da primeira hipótese, quando é entidade governamental. Aqui deu merda, manda os caras embora, manda o dirigente embora. Aqui não. Aqui não é do Estado. Então, o que eles vão fazer? Corta a torneira do dinheiro. Não vamos mais destinar verbas públicas para ele. Vamos suspender o programa, vamos cassar o registro dessa entidade para que ela não possa mais ser credenciada para receber crianças e adolescentes. Então, veja que nós temos medidas diferentes dependendo da natureza dessa entidade. Maravilha? Quem aplica essas penalidades, gente? O juiz da Vara da Infância e da Juventude. Estão lá, no parágrafo 1º do 97. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nessa lei, deverá ser o fato comunicado ao MP ou ao representado perante o juiz competente para as providências cabíveis. Então, quem determina a penalidade é o magistrado. E aí é claro que tanto as entidades governamentais quanto as não governamentais, elas vão responder pelos danos que seus agentes, no desempenho de suas funções, causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado, claro, o descumprimento dos princípios que nós estudamos agora há pouco. Então, gente, esse artigo ele é muito legal, porque ele trata do procedimento ali, da sanção com relação à entidade de atendimento. Então, também é um artigo que vale a pena você grifar aí no seu material, porque ele cai bastante em prova. Tudo bem? Gente, com essas considerações, a gente fecha as questões das entidades de atendimento. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aí, que a gente volta. Até já!